Semana passada vim aqui para trazer para vocês as probabilidades de correção para Bitcoin e uma correção até 67 mil dólares por unidade. Isso aconteceu de fato, a gente teve a correção até 67, não chegamos a 62 e essa semana eu estou de volta para trazer uma probabilidade diferente. Já que a gente teve a confirmação da queda, Bitcoin buscou liquidez, resetou a região de 66 e 67, agora a gente tem o mercado inverso e probabilidades inversa com a confirmação do semanal que fechou agora no domingo às 9 horas da noite e iniciamos uma semana um pouco mais volátil. Obviamente, essa correção se dá a volatilidade, ruído de curto prazo, mas a probabilidade dessa semana é totalmente diferente e quero mostrar aqui para você sobre o que eu acredito para Bitcoin essa semana e também algumas altcoins como Ethereum, DOT, FTM. Quero estar passando aqui para vocês porque talvez a gente tenha oportunidade em altcoins nesse momento, tá bom? Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, para trazer conteúdos como esse. Essa semana a gente vai desacelerar nos vídeos, amanhã não tem vídeo, mas na quarta e na sexta vamos ter vídeo aqui no canal. Na semana seguinte, da mesma forma, segunda, quarta e sexta. Vou estar viajando, então não vai dar para publicar vídeo todos os dias, mas você não vai ficar sem atualização de mercado aí pro decorrer dessa semana e da próxima semana também, tá bom? Enfim, vamos lá, que eu quero estar te mostrando aqui sobre o Bitcoin, principalmente no semanal. Falamos sobre Bitcoin no semanal lá na semana onde tinha a possibilidade de correção para Bitcoin e o fechamento, que seria um fechamento muito importante. Precisávamos do fechamento de Bitcoin acima de 67 mil dólares por unidade por esse motivo. Aqui a gente tem o topo de Bitcoin nessa região de 66 a 67, o Bitcoin rompeu e a semana passada ele precisava segurar acima para caracterizar o rompimento e confirmar para a gente que de fato aqui é uma base de preço para Bitcoin. Essa semana vai ser importante esperar que feche acima? Sim, é importante, mas a probabilidade nesse momento é que ele segure acima ou suba um pouco mais para tentar buscar esse topo aqui em 73 mil dólares por unidade para o decorrer dessa semana e da próxima semana. Bitcoin pode voltar para 66, 66.500, sim, ele pode ficar volátil aqui para o decorrer dessa semana, porque temos muitos dados macroeconômicos para sair, projeção econômica e possibilidade ali de ter um movimento mais amplo dependendo do que o FONC, dependendo do que o Fed falar lá nos Estados Unidos. Então a gente vai ter essa volatilidade sim, mas acredito que a gente se mantenha ou que o Bitcoin se mantenha acima dessa região de 67 por decorrer dessa semana. A partir da próxima semana a gente pode ter Bitcoin voltando para 70, 72, 73 mil dólares por unidade de novo. Isso falando de médio prazo, isso falando para quem está posicionado no Bitcoin, para quem está posicionado em altcoin. Um detalhe muito importante. Perguntaram assim para mim no Telegram: Luiz, você estava falando sobre possibilidade de correção para Bitcoin até 66, 67. É o momento de vender, de estar realizando parte das minhas altcoins e Bitcoin? Eu quero dizer para você que tem esse pensamento que não. Quando eu falar sobre probabilidade de queda, não é queda onde a gente vai ter o Bitcoin a 50 mil dólares por unidade de novo. Então, quando falarmos de queda nesse momento, vamos pensar o seguinte: é queda, então eu vou comprar um pouco mais. Vai ser oportunidade de compra. Esquece a questão de realização. Não é momento de estar realizando, porque por mais que caia, a gente está em uma tendência de alta muito forte. Temos dados positivos aí para sair, temos dados macroeconômicos, geopolíticos que pode impulsionar o Bitcoin para o decorrer desse ano. Então, todas as vezes que eu falar sobre possibilidade de queda, é para você pensar em compra, não em venda. Esquece venda nesse momento. Se eu citar sobre vendas ou sobre short, a gente está falando de trade de curtíssimo prazo para pegar ruído mesmo. Mas para você que quer surfar ciclo, quer surfar a valorização desse ano para mercado cripto, para Bitcoin, para as altcoins, esquece venda nesse momento. Não é momento de venda, é o contrário. Caiu, é compra, tá bom? Então, eu estou falando aqui de Bitcoin a 60 mil dólares por unidade. Não se assuste, é 60 mil dólares por unidade onde a gente vai utilizar esses 60 mil como base de preço e comprar mais. Por mais que tenha a possibilidade de cair para 50 mil. Se ele cair para 50 mil, por exemplo, ele vai cair bem rápido e tão rápido quanto ele vai voltar. Então ele pode cair em uma semana, por exemplo, 2 semanas, e em alguns dias ele já voltar tudo e buscar alta máxima histórica, romper e formar novas altas máximas históricas. Então esquece venda. Luiz, mas tem um influenciador muito grande falando que existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 50 mil dólares por unidade.
Beleza, existe a possibilidade. Mas você quer correr o risco de realizar agora Bitcoin, por mais que vá a 50 ou vá até 52, voltar e você ficar de fora? Ou você continuar posicionado, ver toda essa depreciação e alguns dias depois você vê o Bitcoin acima dos 70 mil? É melhor estar posicionado. Você concorda comigo? Então, nesse momento, todas as vezes que eu falo sobre possibilidade de queda, eu não estou falando de venda. Estou falando que você precisa estar observando essas bases, caiu até essa base, é compra. Acumule o máximo possível nesse momento, porque o ciclo já começou, em 2025 a gente pode ter o fim do ciclo, então a gente está tendo aí as últimas oportunidades, tá bom? Voltando aqui, quando a gente vai observar no curtíssimo prazo, veja que o Bitcoin ficou um pouco mais volátil, gráfico diário, 4 horas, 1 hora, obviamente vai ficar um pouco mais volátil, temos muitos dados, temos muitas coisas acontecendo, só que o que formou no Bitcoin, principalmente quando a gente observa no 4 horas, é uma cunha descendente, onde geralmente rompe para cima. Se rompeu para cima, existe uma possibilidade de uma continuação. Eu vou pagar todos esses bolsos aqui, depois a gente fala sobre isso, tá? Veja aqui, houve o rompimento, aqui onde era uma região de suporte, era para ser uma região de resistência, não utilizou como resistência, ele simplesmente passou, veio até 68. Nesse momento, ele vai ficar lateral acima dessa cunha. Por mais que ele fique lateral acima dessa cunha, por diversos motivos, desde possibilidade ali de chegar em resistência em 68, utilizar 66, 67 como suporte, ele vai ficar lateral, não é um lateral para uma depreciação para 50 mil. Então, se cair um pouco agora, não se assuste. Ah, caiu 1%, 2%, 3%. Não se assuste. É uma correção onde o preço está dentro de uma lateralização. Observe o macro. Observe que ele rompeu essa cunha aqui, onde geralmente é mais majoritário que uma lateralização. Então, a probabilidade para esse momento é maior de continuação, é maior de alta. Então, por mais que ele fique lateral, se ele romper esse topinho aqui nesse momento, vir para 68 de novo e romper, a gente tem a possibilidade de no mesmo dia ou em 2, 3 dias no máximo, o Bitcoin vir para 73 mil dólares por unidade. Então, por mais que ele fique um pouco mais volátil, por diversos motivos, tá? Pode ser os dados macroeconômicos que está para sair, pode ser projeção econômica, pode ser dados de inflação, pode ser dados de taxa de juros, ele vai ficar volátil. Isso acontece todos os meses. Mas, se ele romper esse topinho em 68, existe a possibilidade de uma pernada até essa região aqui de 73. Outra coisa que eu estou observando também é a possibilidade de uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido. A gente vinha em uma micro tendência de baixa, está formando aqui a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido. Se romper, ele vai confirmar. E então, a gente tem a projeção até 73. Confirma para a gente mais uma vez que existe a possibilidade de uma valorização até 73. Se você que faz trade, está buscando por trade nesse momento, fuja de short. A gente pode ter esse pico de volatilidade. Long nesse momento, o correto é esperar esse rompimento para que você pegue no melhor preço possível em uma confirmação, tá bom? Vindo aqui para o Ethereum vai ter ou vai sofrer uma depreciação maior se o Bitcoin cair, porque o Bitcoin está ganhando dominância, tá? Bitcoin no semanal tá bem interessante a dominância, porque está abaixo da resistência em 54%. Então, abaixo dessa resistência, por mais que o Bitcoin ganhe um pouco de dominância, as altcoins vai apanhar um pouco do Bitcoin, mas logo depois as altcoins começam a disparar. Então, por mais que as altcoins está caindo hoje mais que o Bitcoin, mas daqui 1, 2 dias, quando o Bitcoin subir um pouco, as altcoins podem disparar porque a dominância está abaixo de uma resistência, tá? Então, nesse momento, Ethereum a 3.540 é uma região interessante para quem quer estar buscando oportunidade no Ethereum, desde oportunidade de trade até oportunidade de estar comprando um pouco. Eu acredito que está caro, eu não compraria mais Ethereum em 3.500, eu iria lá para outras altcoins que têm maiores potencial, mas se você quer um ativo como Ethereum em carteira, show de bola, está em um bom preço, está em base de preço na minha opinião. Só que tenha em mente que nesse momento a gente vai passar por um pico de volatilidade, tá? Ele pode estar formando aqui uma bandeirinha no gráfico de 1 hora. Então, se ele romper para cima, a gente pode ter uma projeção e uma continuação que pode trazer o preço do Ethereum por diversos motivos para essa região de 4 mil dólares por unidade, tá? Ele vai confirmar essa bandeira, a gente vai ter uma pernada até a próxima resistência em 3.700, depois pode romper essa resistência, o preço pode vir e continuar subindo até as próximas resistências e tentar buscar 4.072, tá bom? Obviamente, no curto prazo, a gente vai ter essa volatilidade um pouco maior, vai sofrer depreciação maior que o Bitcoin por conta de dominância, mostrei aqui para você, mas quando começar a subir, pelo fato da dominância estar abaixo de resistência, a dominância pode corrigir, e nisso que a dominância pode corrigir, a gente pode ter uma pernada bem rápida aqui
para o Ethereum, tá bom? Vindo aqui para o DOT, que na minha opinião é uma ótima oportunidade para quem quer estar acumulando altcoin. Como alternativa a gente tem o DOT. Tá em uma base de preço bem interessante, não necessariamente você pode esperar chegar aqui nesse suporte de 9,24. Você já pode estar acumulando aos poucos aqui nessa região que está 9,90, 9,80. É um ótimo preço para estar aportando. Se eu não tivesse nada de DOT, eu estaria acumulando aos poucos aqui nessa região mesmo, tá bom? DOT tem potencial aí para esse ciclo, é um altcoin que foi muito hypada no ciclo passado, o hype pode voltar nesse ciclo, então ele pode romper facilmente alta máxima histórica. Então, é uma altcoin de oportunidade nesse momento. Está formando esse pivô de alta aqui, tinha passado para vocês sobre essa formação de pivô de alta, ele veio, formou esse pivô de alta e agora está segurando aqui no topo desse pivô, no topinho anterior, para formar aqui mais um pivô, ou um topo e fundo ascendente, para vir buscar 12 dólares, depois 15, 16, 20, 30, e daí já está rompendo a alta máxima histórica, tá bom? Enfim, é isso. Era isso que eu queria trazer para você pro vídeo de hoje, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E na quarta eu tô de volta para trazer aí mais vídeos para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui!